Bom dia, eu sou Luísa Hayashi Endo, sou médica, formada na Unicamp, fui docente durante muito tempo, até me aposentar em 2010, mas desde pequena eu passei por alguns traumas, alguns sentimentos de rejeição muito forte, eu precisei de muita cura do Senhor. E então, desde 1976, quando eu comecei a passar pela cura da minha alma, me interessei demais, achei fabuloso pensar como Jesus pode realmente curar as feridas da alma. E dali para frente eu comecei a estudar bastante sobre a cura da alma. Naquela época as pessoas diziam assim: se você nasceu de novo, Jesus já fez tudo, não precisa de cura de alma. Então foi uma batalha. Hoje, graças a Deus, falar em cura da alma, restauração da alma, libertação de heranças, é uma coisa muito comum nas igrejas, graças a Deus, porque a gente precisa, eu precisei demais. E como eu precisei, e precisei também confirmar na palavra de Deus que aquilo era verdade, eu comecei a estudar muito essa área da cura. E Jesus foi me curando demais, fez grandes coisas na minha vida, e foi quando eu escrevi esse livro, Deus Faz Infinitamente Mais, onde eu conto a história da minha vida e também faço alguns ensaios sobre cura da alma e libertação de heranças familiares. Aí, em seguida, também eu escrevi um outro livro que chama Fontes que Nascem no Deserto, fazendo uma terapia com Deus. Eu, infelizmente, não tenho ele aqui agora para mostrar para vocês. E passando mais um tempo, como eu dava muita aula sobre raízes do caráter, e o estudo que eu dava era muito antiquado, eu precisava contextualizar e usar para ajudar as igrejas. Então eu escrevi esse livro que chama Lapidados à Imagem e Semelhança de Jesus, um desafio à mudança do ser, onde além do que eu escrevo de vários assuntos aqui, tipo integridade, conhecendo-se a si mesmo, como relacionar-se com as pessoas, tratando orgulho, ciúme, inveja, tem vários assuntos. É um livro prático que eu escrevi para as igrejas, então, se vocês se interessarem, aqui no final, na segunda edição, eu coloquei um jeito prático de como fazer estudos bíblicos usando esse livro. Então, tem muitas igrejas que já têm usado. Ela foi publicada pela Igreja Casa Publicadora Nazareno, tanto essa como Fontes que Nascem no Deserto. E depois eu escrevi esse livro aqui, muito atual, né? Com Não Andeis Ansiosos, como... também interessante, porque diz como reeducar e renovar sua mente. Então, é uma coisa importante, principalmente agora, né, onde todo mundo anda ansioso, sugiro que você leia, porque aqui fala sobre a raiz da ansiedade, como você pode se libertar, como você pode reeducar a sua mente para você não andar ansioso, tá bom? E o último livro que eu acabei de publicar em janeiro chama Café Terapêutico, ajudando e sendo ajudado a tomar café. Então, esse livro, eu comecei a fazer o lançamento quando veio a pandemia. Então, eu não pude fazer o lançamento ainda, mas eu tenho esses livros à disposição, estão em casa. E se vocês precisarem, qualquer hora, se for uma quantidade grande, ou eu envio para sua pastora, e daí a gente pode ver como vocês podem adquirir meus livros. Bem, então, continuando, né, minha apresentação, então mantive um tempo meu consultório junto com a atividade didática na Unicamp. Depois que eu me aposentei, eu fui ficando mais no consultório, mas já comecei a estudar, fiz a pós-graduação de aconselhamento cristão, depois eu fiz o aconselhamento familiar sistêmico, e junto com isso eu fiz um curso sobre terapia, dos 5 temperamentos, os 5 linguagens do amor, 5 ministérios,
e depois eu tive que fazer umas horas práticas, né? 200 horas de terapia assistida pelo professor que é de Orlando, Dr. Danilo Polanco. Hoje eu sou formada também em terapia baseada em temperamento. Então eu faço bastante aconselhamento e amo as pessoas, gosto de ajudar porque eu precisei de muita ajuda e então é o mínimo que eu posso fazer para o Senhor, né? É essa entrega para o Senhor, tá? Então eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre essa fase que nós estamos passando. Estamos passando na época da pandemia, né? Um período muito longo, um período que, quando nós começamos, eu acho que ninguém imaginou que seria tão longo assim. Nós tínhamos esperança de que as coisas fossem acabar logo, e veio aquele isolamento social, e não poder abraçar, beijar. Alguns temperamentos, a linguagem do amor é toque físico, então essas pessoas sofrem mais. E isso, para quem já tinha algum problema emocional, isso pode ter gerado mais solidão, mais ansiedade, mais depressão, mais síndrome do pânico. Então, esse período, essa situação que a gente está vivendo, é uma situação difícil. Aí passou um tempo, né, falaram-se de flexibilização, acho que vai acabar tal dia, então houve uma esperança, né? E Provérbios 13:12 diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. E eu imagino isso mesmo, porque você fica esperando, não, tal dia vai acabar, tal dia vai acabar. Você não pensou assim? E de repente você vê que a coisa não acaba. E vai haver flexibilização, daqui a pouco você vê estatística, leitos vagos na UTI, tem poucos leitos, então vamos voltar ao isolamento. Então, esse sobe e desce de esperança realmente afeta o nosso emocional. E mais uma coisa que a gente tem que lembrar, que Deus é muito bom, e Deus é bom mesmo, então Ele cuida de nós. E eu queria deixar uma palavra para vocês, e é uma palavra que eu dei semana passada, mas é uma coisa atual que Deus tem falado comigo, sobre Elias e a viúva de Sarepta. Então eu vou falar sobre as fases que a viúva passou e as fases que o Elias passou, né? Então havia na época de 1 Reis 17, de 1 a 24, depois eu vou ler para vocês, mas estava havendo uma batalha espiritual, porque o povo, que era o povo de Deus, que amava a Deus, que foi liberto pelo Senhor de forma tão maravilhosa, ali saiu do Egito, ele tinha se desviado do Senhor e estava indo atrás de deuses, principalmente o Baal, e a Bíblia diz e outros deuses, e na época era o rei Acabe que estava reinando e casou com uma mulher chamada Jezabel. Aliás, né, no meu livro Deus Faz Infinitamente Mais, eu falo sobre o espírito da Jezabel, o espírito de controle que mata os profetas, tal. Só fazendo parênteses, tá bom? Mas, então Elias, ele aparece assim no capítulo 17, parece que aparece do nada, porque você está lendo sobre os reis e tal, os reis que se afastaram do Senhor, e reis de Israel, reis de Judá. Daqui a pouco entra no capítulo 17 e diz: havia um homem, né, de Tisbe, que é o Elias, que é tisbita, né, e começa a contar a história dele. E eu vou então ler o trecho para vocês, porque eu gosto de ler a Bíblia na versão transformadora, porque é bem atual e bem explicativa, né? Então eu vou ler esse capítulo 17, depois se vocês puderem, leiam, tá? Em casa devagar e comecem a descobrir coisas novas, tá bom? Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho
e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte nenhuma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ele ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste essa desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste dela, o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a esse menino. O Senhor ouviu a oração de Elias, o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à sua mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Em outra tradução está escrito assim: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. Então, pensando um pouquinho em Elias, vou começar por Elias. Lembra que eu falei que vou falar das etapas da vida de Elias e as etapas da vida da viúva. Elias e a seca. Nós também costumamos passar por essas fases. Na fase 1 de Elias, Elias profetizou sobre a seca e teve seu isolamento. Deus disse para ele: vai se esconder à beira de um riacho de Querite, onde ele teria água para beber. E ele disse: eu mandei que os corvos te alimentem. E vocês imaginaram? Corvos traziam pão e carne 2 vezes por dia. É um grande milagre, né? Uma coisa sobrenatural. E diz que ele foi ficando ali até que a água do ribeiro secou, porque não havia chuva em lugar nenhum. Muitas vezes a gente vai se acostumando com os milagres do Senhor, não é verdade? Deus fez um milagre, Ele supriu. Às vezes alguém, num período difícil que você está passando, você ganha uma oferta de alguém, alguém te dá alguma coisa e você diz: Deus está suprindo, que bom, que tem milagre. Só que chegou uma hora que aquele riacho secou.
E Deus fala para ele, é tipo, acabou o milagre, né? E Deus diz para Elias, Elias, vai para Sarepta. E Sarepta era uma cidade que pertencia ao território de Sidom, que era dos inimigos do povo, de um povo pagão. E ele disse, olha, eu mandei que uma viúva te sustente lá. E Elias vai, logo que ele está chegando ali na cidade, ele encontra a mulher, né? E ele diz para ela assim, vai lá, né, e me dá água, né? Aí ela estava indo para buscar água, que também não deveria ser muito, né, porque estava todo mundo passando pela seca. E ele disse assim, traga também um pão para mim. Então a mulher disse, ó, eu não tenho nada, um pouco que eu tenho de farinha e de azeite é o que eu vou fazer para a gente morrer. Então, a gente vê então essa segunda fase do Elias, tá? A primeira fase, os milagres que ele viu, né, lá no riacho lá de Querite, os corvos trazendo pão e carne. Aí ele entra nessa segunda fase e a mulher obedeceu e ela foi fazer o pão para o Elias, era o que ela tinha. Ela disse, olha, eu vou pegar e fazer esse pão que eu tenho só para fazer o pão e nós dois vamos esperar a morte, porque nós não temos mais nada para comer. Então, mas ela foi e fez o pão, porque o Elias disse assim, olha, você faça esse pão para mim, né? Como disse ali naquele trecho que nós lemos, né? E disse, ó, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no seu jarro, né? Porque Deus disse, isso não tenha medo, vai fazer esse pão para mim. É bom ver a obediência da mulher. A gente vê dois pontos aqui que eu queria comentar. A obediência de Elias, quando Elias recebe uma direção de Deus, quando acabou a água, e Deus diz assim, Elias, vai até Sarepta, né? Ele podia falar, Deus, eu vou lá, aquela terra era uma terra de pagãos, e eu não tenho o que fazer lá. Então, ele ficou quieto, ele simplesmente obedeceu à palavra do Senhor. Vamos ver também a obediência da mulher, porque Elias disse, vai fazer o pão, porque não vai faltar farinha na tua casa, nem azeite. E ela vai buscar e vai fazer o pão para Elias. E realmente não deve ter acabado, e Elias e ela e a família diz que comeram, desculpe gente, comeram por muito tempo e a família e a farinha não acabou e o azeite não acabou. Novamente, desculpe, eles estão passando por uma fase de milagres, né? Vocês imaginam todo dia, a mulher acorda e aquela farinha tá lá, o azeite tá lá, né? E tá tudo indo bem, vivendo o milagre, quando a mulher viu o filho ficar doente e ele foi piorando e ele morreu. Então entrou uma outra fase de crise e essa crise foi para ela e foi para Elias também. E ela ficou super desesperada, né? Ela disse, você trouxe desgraça para essa viúva, né? Por que você fez meu filho morrer? Interessante que me chamou a atenção é que quando Elias chegou, ela disse, olha, nós só temos o que comer desse restinho de azeite e de farinha e depois nós vamos morrer. Então, quer dizer, a morte para ela era uma coisa que já estava dentro do programa dela, porque nós estamos sem comida, nós vamos morrer, tanto ela como o filho, né? Mas depois que ela passou por aquele milagre de sofrimento, ela realmente sentiu, puxa, a gente está vivendo bem, graças a Deus, né? E provavelmente, pelo que a gente vê na história, Elias, ela deve ter feito um quarto lá em cima para Elias e Elias ficava lá. Provavelmente Elias comia junto, devia estar compartilhando as palavras de Deus com aquela mulher, né? E de repente, quando ela vê o menino ficar ruim, morre, e ela fica
desesperada, e disse assim: homem de Deus, você trouxe desgraça para mim, né? Você fez, eu te recebi no meu lar e você faz meu filho morrer, né? E a gente percebe que Elias também ficou confuso, porque ele disse: Senhor, né, por favor, né, como que o Senhor faz isso, né? Então, Elias também ficou desesperado. Falou: como o Senhor trouxe desgraça para essa mulher? Mas ele pegou a criança e levou lá no andar de cima, né? Que eu considero interessante, porque tanto Eliseu também, quando aquela mulher de a Sunamita faz um quartinho para ele, faz o quartinho no andar de cima e pôs uma mesa, um candeeiro, né? É um trecho que depois vocês podem ler, mas eu entendo que esse lugar, né, de cima que ela colocou Elias um lugar de intimidade com Deus, tá? Então vamos olhar Elias também como homem de Deus e o Deus, né? E Elias levou ele para o quarto de cima e ficou em cima dele, orou, pediu muito para Deus e 3 vezes, e o menino voltou a viver. E ela disse: agora eu sei que você é um homem de Deus, e agora eu sei que a palavra do Senhor, a palavra que vem na tua boca, é uma verdade, né? Então, a gente vê essas 3 fases na vida de Elias. Tem outras, viu? Você vai ler a história dele, depois ele foi fortalecido na fé, porque depois ele vai enfrentar os 400 profetas de Baal, né? Então, as crises que a gente passa são muito boas para a gente experimentar milagres e são muito boas para a gente crescer em fé, né? A viúva, né? Vamos pensar agora na viúva. Ela estava passando por tempos difíceis, então a gente pode dizer que ela estava no isolamento e na pandemia, né? Seca, fome, então nós estamos passando um período difícil. Eu tenho aconselhado muitas pessoas, né? Como pessoas têm perdido emprego, não tem, principalmente os profissionais liberais, né? Não pode abrir o salão de beleza, não pode abrir a sua loja, e tem passado por tantas dificuldades, deve ser muito desesperador, né? Mas ela obedeceu a ordem, mas importante isso, a gente tem que ter um coração que está pronto para obedecer. Deus tem palavras para nós e vamos obedecer. Isso em todos os sentidos, tá? Tô falando porque quando eu ganho meu salário, né? Porque eu sou aposentada, eu falo assim: Deus, para quem que o Senhor acha que eu devo dar essa oferta? Então eu tô sempre perguntando, e quanto que eu devo dar? Então eu fico perguntando para poder abençoar as pessoas, né? E eu falo muito, conto uma experiência nesse livro aqui, Não Andeis Ansiosos, experiência muito legal que a gente passou como família, de poder ajudar as pessoas. Então, voltando lá à viúva, muitas vezes nós estamos como a mulher. A gente acomodou, né, Jesus na nossa vida, tá muito legal, né? Tô ouvindo a palavra, tô lendo, tô estudando, mas a gente tá vivendo o dia a dia, né, acomodado, né? Até que acontece alguma coisa como aconteceu, né? A chegada do Elias na casa da viúva, ela estava acomodada: ó, vamos comer isso aqui que sobrou e vamos morrer, né? Não tem expectativa, não tem sonhos, não tem mais nada, só resta morrer. E o diabo, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de vir e falar mentiras para nós e dizer: gente, vocês não têm nada, não resta nada não. Você acha, tá todo mundo passando fome, tá todo mundo passando dificuldade, a pandemia vai demorar, você escuta na TV, e não tem jeito não. Não tem sonho, a coisa vai acabar, a situação vai ficar ruim, todo mundo vai ficar péssimo, e aí você fica ouvindo as mentiras do diabo, quando é uma oportunidade de você começar a experimentar os milagres do Senhor. E Deus enviou Elias ali, né? E ela também ficou
de novo, né? Ai, que gostoso, né? A gente agora tem azeite, tem farinha, tem pão todo dia, né? Mas também a gente se acomoda. E aí apareceu a morte do filho. Aquela morte do filho foi para chacoalhar. Então, aumentar a fé dela, né? E é outra fase, 2, da viúva, né? Quando o filho fica doente e ela ficou desesperada, né? Mas quando o filho ressuscitou, ela disse: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. Então ela já tinha experimentado, porque ele tinha dito: olha, faz o pão, porque não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na tua casa. Porém, depois que ela se adaptou àquela situação boa, de novo a gente tende a enfraquecer a nossa fé. Aí Deus quer nos levar a níveis maiores de fé. Então, aconteceu essa morte, né? Claro que não foi Deus que matou o menino, não. Satanás cria situações difíceis, mas Deus sempre tem o melhor para nós. Então, o menino morreu, né? Mas Deus queria que ela experimentasse um milagre maior, que era o da ressurreição. Então, muitas vezes nós estamos nos baseando nas mentiras do Satanás, dizendo: não adianta, a coisa vai piorar, não tem mais perspectiva para a sua vida, o que você tem para fazer? E a gente precisa acreditar nas verdades do Senhor. É muito ruim, por exemplo, se você convive com pessoas pessimistas, né? Às vezes você tem um projeto, fica animado, a pessoa, imagina, você vai fazer isso, né? E eu vou falar para vocês, eu tenho 75 anos, e quando eu era mais nova, eu falava assim: Deus, eu quero te servir até a morte. Eu lembrava de duas pessoas, se a Golda Meir, que tinha 72 anos e se tornou a primeira ministra de Israel, ou a Cora Coralina, aquela poetisa, que com 70, não me lembro se era mais do que 70, ela começou a escrever livros de poesia. Eu falava: Deus, eu nem que eu estiver fraquinha, eu quero ser também como... Aí uma outra pessoa que eu ouvia falar, que é Catherine Kuhlman, que era uma pessoa que Deus usava muito com cura, e diz que mesmo velhinha na cama, as pessoas iam procurá-la e ela ministrava a cura e as pessoas saíam curadas. Eu falava: Deus, eu quero viver a minha vida até a morte te servindo, ajudando pessoas, falando da grande obra do Senhor que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me perdoou de tantos pecados, tirou minha culpa, e eu vivia com sentimento de culpa. Eu era uma pessoa super insegura, super medrosa, não enfrentava as coisas, e Jesus foi trabalhando na minha vida, fazendo uma cura tão grande, e eu tô numa fase, que eu posso pensar assim: já fiz tanta coisa, agora esperar morrer, né? Não, eu tô com projetos e falo: Jesus, eu quero cada dia melhorar. É um período que a gente pode estar mais em casa, e pode ser que você esteja em casa muito ocupada, talvez fazendo home office. Às vezes você pode ter que... Estava acostumada, né, a não cozinhar muito, você tem que cozinhar para a família inteira. Às vezes seus filhos comiam na escola. As coisas podem estar mais corridas, mas organiza a sua vida. Acorda, né? Acorda. Tem dia que a gente acorda ruim. Hoje foi um dia assim. Hoje eu acordei com o coração meio pesado e lembrei de uma coisa que eu tinha passado ontem à noite. Ouvido, olha só, uma coisa que você escuta e que o diabo já cochicha: tá vendo? Você não serve para nada, você isso, você aquilo. E acordei e falei: não, eu vou lembrar de tantos benefícios que Jesus fez para mim. E eu comecei a adorar o Senhor. No meu tempo,
né, de devoção com Deus. Você vai aprender muito isso no livro Fontes que Nascem no Deserto. Eu comecei, Jesus, hoje eu não estou legal, mas eu quero lembrar de tanta bondade do Senhor, né? Eu nunca mereci tudo aquilo que eu tinha. Eu era uma pessoa chamada, né, em casa, da pessoa mais burra da família. O Senhor me deu uma profissão, né? Nessa profissão eu pude crescer. O Senhor me ajudou em tudo. O Senhor tem me ajudado a ver milagres nos aconselhamentos que eu tenho feito agora. Deus, eu só tenho que te louvar. Eu quero me livrar desses pensamentos negativos e eu quero buscar o Senhor. Então, comecei a louvar e o louvor liberou o ar da minha casa. Então, eu queria que você, como mulher, olhasse, né, como essas situações de mentira aparecem na sua vida. E ela vem dizer mesmo, ai, não tem jeito, tá difícil, ou através de alguma pessoa negativa, mas você vai se fortalecer no Senhor. Eu lembro de Davi, tem um trecho de Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, e eles foram fazer uma luta junto com o rei dos filisteus, que ele estava ajudando, e deixou a cidade dele, uma cidade que o rei tinha dado, uma região que chamava Ziklag. E enquanto ele foi lutar a luta do outro, né, a família, né, dele toda foi levada cativa, foi atacada e foi levada cativa. E Davi ficou desesperado, soldados desesperados, revoltados. E a palavra diz ali, e Davi fortaleceu-se no Senhor, ele se levantou. E como nós precisamos, nesse período, todos os dias, falar, Deus, eu não vou pensar que meu dia vai ser ruim. Hoje eu falei, não, Deus, eu quero que meu dia seja alegre, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu quero me alegrar em tudo que o Senhor já fez na minha vida. E eu quero limpar o ambiente espiritual, porque quando você não está bem, né, hoje a gente estuda bastante a parte de neurociências, né? A gente, né, tem, assim como você está recebendo, né, esse vídeo por ondas, né, as sintonias, as ondas que você recebe via internet, via rádio, TV, são todas ondas, tá? E da mesma forma, você pode, quando você está negativo, você influencia o ambiente que você está, com as coisas negativas que vêm dentro do seu ser. E muitas vezes a família inteira é afetada. Mas se você, no teu tempo com Deus, na tua intimidade, você busca estar conectada com Deus, dá tempo. Tem gente que, aliás, eu esqueci, né? Pulei um pouquinho, mas nesse tempo, tem gente que não tem tempo, mas cria um tempo. E quem tem tempo, usa esse tempo para ler mais a palavra, meditar mais, ter tempo com Deus. Às vezes eu estou fazendo tricô, eu estou orando em línguas, né? A gente está fazendo uma campanha de fazer cachecol, meinha para dar para o asilo de velhos, né? Então, eu estou lá fazendo, esqueci de falar, né? Eu sou da Igreja Viva Campinas. E daí, então, a gente está lá fazendo essa campanha para sábado. Falei, não quero fazer os sapatinhos. Enquanto isso, eu estou orando, estou falando com Jesus. Jesus, hoje eu vou ter um aconselhamento, vou ter que aconselhar um casal. Senhor, abençoe esse casal. Vem com teu Espírito Santo, vem fazer milagres. Então, nós podemos sempre ter comunhão com Deus. Você pode estar na cozinha, ter comunhão com Deus, mas manda embora todo pensamento negativo, toda mentira que o diabo vem trazendo sobre a sua vida. Quando aquela mulher encontrou o filho ressurreto, o que ela disse? Agora sei que a tua palavra é a verdade, né? E uma coisa também que eu gostaria de deixar para vocês é que nessa fase todo mundo fala, todo mundo, né? A maior parte. Depois dessa fase nunca mais seremos os mesmos, né? Mas não seremos os mesmos o quê? Piores ou melhores? Então, nós sempre podemos ser melhor.
Eu tenho um projeto que eu dou até na Unicamp e agora vou começar a fazer online, né? Você pode ser melhor, é um projeto e a gente precisa olhar e reeducar nossa mente. Já tem muitos cursos, né, provas neurocientistas cristãs mostrando que o nosso pensamento muda o nosso cérebro. Se você tem pensamentos de bem, de gratidão, de alegria no Senhor, aumenta a sua longevidade, aumenta a sua imunidade e diminui a incidência de doenças de Alzheimer. Então, a palavra de Deus, ela já sabia disso. Ela já dizia: em tudo dai graças, alegrai-vos no Senhor, a alegria do Senhor é a vossa força. Então, vamos mudar nossa mente, né? Vamos sair dessa mesmo melhores, né? E falando nisso, eu queria que depois vocês anotassem Salmo 68, de 6 a 16, que diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Se você está solitário, liga para alguém via WhatsApp, né? Vídeo, conversa, ora. Liberta os cativos. Se você está se sentindo cativo na tua casa, Jesus vai te libertar. Dá prosperidade. Então, se você está sentindo que a economia está acabando, fala: Deus, eu creio nos teus milagres, né? Que aquilo que eu fizer possa render muito. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Então, pode ser pelo deserto. Quando Deus avança, a terra treme. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou teu povo em tua bondade. Ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Salmo 68, de 6 a 16. Agora eu vou ler versículos 11 a 13. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Né? Tem outra tradução que diz assim, na tradução da linguagem de hoje: o Senhor deu uma ordem, muitas mulheres levaram essa notícia. Os reis e seus exércitos estão fugindo. Nós podemos afugentar os nossos inimigos. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Olha, gente, que coisa linda. À medida que você tem vitória dentro da tua casa, você pode repartir aquilo que foi tirado do diabo, as mentiras que você trocou pelas verdades, falando: não, Deus é bom, Deus me ama, Deus deu a vida por mim. Ele disse: aquele que nem mesmo seu próprio filho negou, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Né? Então, continuando o trecho, as mulheres que estavam repartindo despojos, quer dizer, ela tirou as coisas do inimigo e estava repartindo. Elas pareciam pombas, cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Né? E despojos são as recompensas de uma batalha vencida, são as sobras da guerra, ou bens que você conquistou dos seus inimigos. Né? Então, nós podemos sair dessa crise melhor. Nós podemos sair dessa crise pegando os despojos, dizendo: olha, nessa crise eu experimentei isso, Deus transformou meu modo de ver, Deus transformou a minha mente, eu comecei a viver, porque a palavra de Deus diz, né, que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente transformada, nossa mente positiva de fé, vai gerar mais coisas boas. E a gente vai poder sair dessa e poder dar provisão para as pessoas, provisão material, espiritual, porque você vai realmente vencer o inimigo e você vai repartir os despojos com alegria.
você vai poder dizer: Deus é o meu Deus de milagres. Eu vou te contar quantos milagres Ele fez. Gente, eu tenho aconselhado alguns casais, tenho visto milagres acontecer e eu tenho orado: Deus, eu não quero mais dizer, bom, depressão, existe uma alteração na química, precisa tomar remédio, sim, mas Jesus, eu quero ver milagres acontecer. E eu tenho visto uma pessoa que estava de cama, não saía mais da cama, quarto escuro, né? Jesus veio, transmitiu o amor dele, a verdade dele, e essa pessoa saiu desse lugar. Ele estava debaixo de mentiras, essa pessoa estava debaixo de mentiras. Pai que sempre falou: você não presta, você não vale nada, você não vai dar para nada. E ele nem sabia que aquilo era uma mentira que estava trazendo, roubando o futuro dele, a vida dele. E quando ele trocou pela verdade e viu o que Deus pensa dele, o que Deus fala dele, ele se levantou e saiu da cama. Deus faz milagres, milagres em todos os sentidos. Então eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse diante do Senhor. Falasse: Jesus, qual é a mentira que eu estou acreditando hoje? Será que eu estou acreditando? Fecha teus olhos agora. Será que eu estou acreditando que nada vai dar certo? Essa situação está horrível, vai demorar. Ai, que medo de ficar doente. Será que eu vou ficar doente? Não, fala: Deus, eu creio no Senhor. Eu creio que ainda que eu esteja morta, o Senhor vai ressuscitar. Eu creio no teu poder e eu vou trocar toda mentira pelas verdades que o Senhor tem para mim. E eu vou agora orar por você. Jesus, eu agradeço por esse tempo. Espero muito mesmo que aquilo que eu falei seja regado pelo Espírito Santo e que essa presença do Espírito Santo toque cada mulher e cada mulher seja levantada pela verdade do Senhor, que ela experimente obedecer a palavra do Senhor e ver milagres acontecendo. Deus, o Senhor não deixa ninguém solitário. O Senhor tira do deserto e dá provisão. Jesus, eu peço agora que o Senhor venha com teu amor envolver cada mulher e cada mulher seja levantada no nome poderoso de Jesus. Amém. Gente, mulheres, que Deus abençoe muito sua vida. E se você quiser os livros, é só falar com a sua pastora, ela me liga e a gente dá um jeito de fazer chegar até vocês, tá bom? Deus abençoe muito sua vida e ore pelo Brasil, ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, todos da área da saúde, ore pelos que estão aflitos e necessitados e também lembra, seja forte, experimente milagres para que você seja luz. Lembra Isaías: levanta e resplandece. Eis que as trevas cobrem a terra. A pandemia, o vírus, o medo, o diabo está agindo, mas sobre ti a luz do Senhor está levantando. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Que Deus continue falando muito com você.